Lula parece estar disposto a bloquear Israel a qualquer custo e a anunciar aos quatro cantos deste mundo que o Brasil é contra Israel. Mas isso não vai acontecer, porque o povo brasileiro é Israel. O Brasil acaba de escancarar a contrariedade e a resistência do governo Lula à nação escolhida por Deus. O Brasil, sim, assinou e aprovou na ONU uma resolução que mais parece um avanço do Brasil contra os direitos de Israel. E isso não ficou de qualquer forma. A própria Folha de São Paulo se levantou para condenar as ações e falas do governo petista e o William Vac escancara a motivação de Lula aos ataques contra Israel. Vou te contar isso agora e você já começa a compartilhar para mostrar a todo o povo brasileiro que Lula está fazendo um grande esforço para dizer que o Brasil é contra Israel. O governo do Brasil comemorou a aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra entre Israel e Hamas. Porém, a emenda não condena os ataques terroristas do Hamas contra Israel, como garante as próprias falas de Luiz Inácio Lula da Silva. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do governo petista afirmou que recebeu com satisfação a aprovação da primeira resolução para o conflito. E segundo Itamaraty, o Brasil participou ativamente no Conselho de Segurança para estas articulações e esta resolução sair do jeito que o governo esquerdalha desejava. Estados Unidos, Rússia e Reino Unido se abstiveram desta votação, mesmo que anteriormente eles tivessem agido fortemente para barrar essa resolução, que na visão dos Estados Unidos é totalmente contrária à nação de Israel. A resolução exige que Israel e Hamas cumpram a proposição em relação ao direito internacional. Mas o governo israelense critica a resolução, escancarando em um comunicado o Ministério das Relações Exteriores do país, afirmando que rejeita o texto e declarando que não há lugar para tais medidas neste momento, uma vez que os reféns que eles querem que liberte ainda estão sendo mantidos pelo Hamas. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, afirmou que a resolução é desconectada da realidade. E ele ressaltou: o seu país vai continuar agindo conforme a lei internacional, mas os terroristas do Hamas nem sequer vão ler essa resolução e muito menos a cumprirão. Mas sim, Lula quer determinar e pressionar as ações de Israel, mas não atua escancarando quem realmente é o Hamas. E por que isso? Por que tanto medo? Por que não fala? Ou porque as suas falas são sempre contra Israel? William Vac avaliou o resultado dos ataques de Lula a Israel e afirmou: arruína credibilidade da política externa. A atuação do presidente Luiz Inácio em relação à guerra travada por Israel contra o Hamas prejudica a diplomacia brasileira perante o mundo. Essa é a análise do jornalista William Vac. Lula escolhe falar grosso e arruinar a credibilidade da política externa ao atacar Israel. De acordo com ele, a postura de Lula limita as ações da diplomacia. Em mais de uma oportunidade, o petista classificou como terrorismo as ações de Israel contra extremistas islâmicos baseados na faixa de Gaza. Meu senhor e minha senhora, não existe outra forma de viver, de pagar as contas, a não ser trabalhando, né? O senhor que me assiste todos os dias, pois é. Mas, lamentavelmente, a juventude de hoje, ela pensa que a vida é fácil. E nós sabemos que o negócio não é bem assim. E partindo do princípio de que aqui no nosso canal nós oferecemos
oportunidade de trabalho para que as pessoas possam mudar de vida, se você conhece alguém que está precisando de uma guinada, de uma virada na sua vida, ou está precisando de um trabalho para fazer uma grana extra, para pagar a faculdade, para pagar as contas, enfim, para suprir as suas necessidades do dia a dia, porque a vida não está fácil para ninguém, mostre esse vídeo para essa pessoa, porque nós estamos aqui com vagas limitadas, oferecendo oportunidade de trabalho para quem quer aprender a ganhar R$1.000 em uma semaninha de trabalho, R$1.000 trabalhando conosco em uma plataforma poderosa pela internet. É isso mesmo, não tem outro jeito. A única maneira de se ganhar dinheiro, a única maneira de realmente nós crescermos na vida é trabalhando. Mas nós precisamos entender uma coisa: eu preciso aprender algo novo para prestar um serviço diferenciado e ser remunerado por isso. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você que está aí do outro lado me assistindo neste momento, mas eu deixo à disposição aqui, ó, link na bio e link na descrição para você que me assiste pelo YouTube. Como ganhar R$1.000 em uma semana. Vagas limitadas, oportunidade única, não perca mais tempo, porque a partir da publicação deste vídeo é para apenas os primeiros 100 inscritos do canal que chegar lá agora. Então tá esperando o quê? Corre lá. Há também um importante fator político doméstico embutido nas posturas de Lula frente ao conflito de Gaza, mas não só, escreveu Vac. Ele escolheu trazer para a polarização política brasileira o que já sempre foi um perigoso contexto de disputa de narrativas e guerra de informação. Seu cálculo político eleitoral baseia-se na manutenção do embate com o que possa ser chamado de bolsonarismo. No artigo, o jornalista, que também trabalha como apresentador da CNN Brasil, ressalta que críticas a Israel e suas forças militares podem ocorrer. Ele registra, por exemplo, que autoridades internacionais têm feito isso. Ressalta, contudo, que ninguém faz o que Lula tem feito: equiparar o país invadido aos terroristas. Esses mesmos países, porém, não igualam Israel ao Hamas, como Lula insiste, por mais que denuncie o sofrimento imposto aos civis de Gaza. O artigo de Vac não é, a saber, o único texto presente na imprensa brasileira a criticar diretamente Lula por tentar equiparar Israel ao Hamas. Somente nesta semana, os jornalistas da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo definiram a postura do presidente brasileiro como falsa equivalência e ranço ideológico da esquerda primitiva, respectivamente. As questões sobre as falhas na política externa do governo Lula rendeu reportagem na edição 187 da Revista Oeste. No conteúdo, Silvio Navarro reforçou que, sob liderança do PT, a diplomacia brasileira foi incapaz de aprovar uma resolução sobre a guerra enquanto ficou na dependência do Conselho de Segurança da ONU. Fiasco diplomático definiu. A Folha de São Paulo criticou a falsa equivalência de Lula e escancarou as últimas ações e falas do petista e declara: Lula resolveu abrir a boca. Em trecho do editorial desta quinta-feira, ao falar da atitude do presidente ao receber, na última segunda-feira, dia 13, o grupo de repatriados que conseguiu finalmente deixar a faixa de Gaza, o jornal escreve: como de costume, nos improvisos que faz, falou um misto de mistificação e impropriedades incompatíveis com o cargo que ocupa. Nesse sentido, o jornal paulistano chamou a atenção para o fato de o petista tentar colocar em pé de igualdade as forças militares israelenses e o terrorismo islâmico. Antes, Lula havia acusado com a ligeireza usual os israelenses de genocídio. Mas o Hamas atacou brutalmente inocentes. O grupo comandava Gaza como uma teocracia autoritária e violenta, sem reconhecimento internacional
ou apoio consensual entre os palestinos. E Lula demonstra mais forte interesse, ou vamos dizer assim, afetuosidade ao governo terrorista que imperou na faixa de Gaza e sempre oprimiu os civis que lá moravam e doutrinou desde cedo muitos que estão agora lutando em favor deste exército terrorista. Deixe a sua mensagem, compartilhe, mostre ao Brasil o que o presidente do Brasil está fazendo a respeito do posicionamento de uma nação em favor de Israel. Nós somos brasileiros, nós somos Israel. E um só homem não vai determinar o direito de uma nação inteira de apoiar e desejar vitória a Israel e ao povo desta nação. Deixe o seu comentário, compartilhe, aguardamos a sua participação aqui e informe a nação brasileira.